Em 1936, o Rosenzweig, ele é um psicólogo, né? Ele foi o primeiro o primeiro pesquisador que começou a questionar sobre a eficácia das abordagens terapêuticas. Será que uma é melhor do que a outra? Às vezes a gente vê assim, né? Essas rixas ou alguns profissionais se posicionando como a sua abordagem fosse a melhor dentre todas elas. E aí esse pesquisador ali, em 1936, ele sugeriu que as diferentes orientações teóricas na psicoterapia não atingiriam os resultados apenas por meio dos princípios que adotavam, mas ao invés disso, haveria fatores comuns presentes nas diferentes abordagens terapêuticas e estes sim é que seriam os responsáveis pelo resultado do tratamento. Então, ele aqui começa a fazer uma análise, ele faz essa analogia aqui com o pássaro Dodó, que quem assistiu Alice no País das Maravilhas, né? E o pássaro Dodó, lá no final, ele fala, bom, numa corrida todos ganham, né? Em uma competição, todos ganham um pouco. Então, o Rosenweig, o nome dele? Deixa eu... Rosenweig, ele traz isso, né? Que usou essa noção para basicamente declarar que todas as técnicas da psicoterapia elas são igualmente eficazes. E aí ele também traz, e aí outros pesquisadores começam também a investigar melhor isso que eles chamam de fatores comuns na psicoterapia. E a gente vai ver o quanto é importante nossos traços de personalidade, nosso temperamento, quanto é importante dentro de uma psicoterapia. Porque percebo também que muitos terapeutas, eles ficam muito na dúvida de, será que eu tenho que fazer uma psicologia, uma graduação de 5 anos? Será que aí eu vou me tornar um profissional melhor do que eu sou hoje, né? Então, isso é uma dúvida muito, muito comum. E essas informações, essas pesquisas que eles trazem para a gente são importantes para que isso contribua para essa reflexão. Então, eu trouxe aqui diversas indicações de leitura. A gente sabe que a maior parte das pesquisas, elas ocorrem primeiro lá fora do que aqui no Brasil, né? Então, muitas dessas leituras são em inglês, mas esses são referências, autores referências, você pode pegar os nomes aqui, né, e dar uma olhada no que vocês podem encontrar aí, pessoas que citam eles, né? Pode ser também. Então, nessas descobertas, eles verificaram que 40% da eficácia da terapia está relacionada aos fatores extraterapêuticos. O que são esses fatores extraterapêuticos? A pessoa que veio, o seu paciente, o seu cliente, como que ele é? Então, vocês fazem combinados, essa pessoa faz ou não faz? Porque quando você faz um combinado, faz uma escrita terapêutica sobre X questão, esse combinado é importante para a pessoa, fora do setting terapêutico, ela se aprofundar em si mesma, no seu tempo. Então, ela cumpre com esses combinados ou não cumpre? Como que ela se relaciona com a vida? Enfim, todos esses fatores que você não pode controlar nem um pouco. Então, eles são responsáveis 40% da eficácia na terapia. Olha só, esse número é bem expressivo. 30%, e é esse que eu realmente trouxe, foi com esse objetivo em apresentar esses resultados para vocês. 30% são fatores comuns na relação terapêutica. A gente vai detalhar cada um deles em seguida. 15% das técnicas. Então, veja bem, né? A abordagem em si, ela é 15% responsável dos 100%. Então, e 15% são fatores relacionados ao otimismo, à resiliência, enfim, né? Então, vamos dar uma detalhada aqui breve sobre os fatores comuns na psicoterapia.
Então, a pessoa, a sua história e como ela engaja na psicoterapia. Esse é um dos fatores comuns na psicoterapia. Tem a ver com ela, com a sua história de vida, com o que ela viveu até então. Então, por exemplo, algumas pessoas vão levar mais tempo para estabelecer uma aliança terapêutica. Só depois que essa aliança terapêutica ocorre é que vai ocorrer, né, uma eficácia na terapia. Até então, ela tem alguma coisa assim, mas depois que a aliança terapêutica se estabelece, é que realmente ela se torna um pouco mais eficaz. Então, algumas pessoas vão precisar de mais tempo, então, pessoas que foram negligenciadas, que sofreram muito nos primeiros anos das suas vidas, né? Aqui, pelos seus cuidadores, pelos seus pais ou seus substitutos, foram negligenciadas, que foram abusadas, elas vão levar mais tempo para confiar em você, porque elas não puderam nem confiar nos seus cuidadores. Então, como que ela pode confiar em outra pessoa? Não é assim? Então, isso interfere naquilo, na estrutura terapêutica, naquilo que você está passando. E você saber disso, né? Vai tirar o peso de que você não está fazendo algo certo, porque às vezes vem com essa voz, começa a crescer, né? Eu não sou boa o suficiente, não sei o suficiente, o que eu estou fazendo não está funcionando. Isso tem a ver com a história da pessoa e ela precisa de mais tempo, né? Ela vai precisar da sua compaixão, da sua empatia, do não julgamento por mais tempo, tá? O psicoterapeuta, a sua formação, a sua experiência e o seu desejo de atender. Então, as características de personalidade do terapeuta também, como que ele é, né? Um terapeuta que quando o paciente, o cliente chega com uma situação X, e ele não tem esse conhecimento, ele vai atrás de uma capacitação para conseguir contemplar essa situação X ali dentro do setting terapêutico, ou ele fala, olha, eu não tenho esse conhecimento, então paciência, né? Esses movimentos de vida desse paciente, desse profissional, também vão fazer toda a diferença. Como que ele é uma pessoa que julga mais ou que julga menos? Ele é uma pessoa que consegue cuidar da qualidade dos seus pensamentos, é uma pessoa que tem maior resiliência ou menor. Ele se relaciona consigo mesmo com mais amorosidade, com mais compaixão, ou ele é aquele profissional que está o tempo todo se julgando. Eu uso essa analogia do chicotinho, né? Aquele que está com um chicotinho o tempo todo. Então, essas características todas, além da capacitação profissional, também vão fazer a diferença e impactar a eficácia dessa terapia. A relação terapêutica que mobiliza o processo, então o encontro dessas duas pessoas, como que se dá, né? Às vezes essa pessoa vem exatamente para que o profissional olhe para uma questão interna sua que está lá escondidinha, mas ressoando e impactando na sua forma de viver a vida, né? Nas suas lentes que movimentam, né? O universo interno e o universo externo. Então, a relação dessas duas pessoas também e a nova forma de pensar sobre si, as relações e a vida. Então, essa pessoa, o seu paciente, o seu cliente, ele é uma pessoa que se entrega mais a um processo terapêutico. Você vai lá e fala, olha, acho que você participar de um grupo de mulheres, por exemplo, pode ser muito bom para você. Você vai estar ali com as mulheres, falando sobre suas dores, vai compreender que isso que você vive é compartilhado por outras pessoas, encontrar respostas através dessas experiências, se abrir para algo novo. Ou ela é uma pessoa muito resistente a tudo que é novo. Então você sugere algo e ela acaba não fazendo nada.
faz um combinado, faz ali uma escrita terapêutica, a pessoa não faz, participa de grupos, não faz. Então, isso também vai interferir. Esses fatores que nós estamos discorrendo nesse momento são aquilo que os pesquisadores chamaram de fatores comuns na psicoterapia. Esses fatores comuns são responsáveis por 30% na eficácia de um processo terapêutico. Então, veja bem, nós temos ali 15% das técnicas, né? 15% são responsáveis pela eficácia da terapia, mas 30% é sobre você em relação ao outro. É sobre você com as suas características de personalidade em relação ao outro com as suas características de personalidade. Veja como é um número bem significante e quanto importante isso é para nós também.